ao Senhor, aleluia. Glória ao Criador. Vamos ler, irmãos, as Escrituras no livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, no capítulo 34. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 34. Iremos ler a partir do verso 20. Verso 20 ao 31º. Lemos com a ajuda de Deus, amados. Amém. Por isso, o Senhor Jeová, assim lhe diz: eis que eu mesmo, julgarei entre o gado gordo e o gado magro. Visto como, com o lado e com o ombro, dais empurrões, e com as vossas pontas escorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora. Eu livrarei as minhas ovelhas, para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre gado miúdo e gado miúdo. E levantarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as há de apacentar. Ele lhes servirá de pastor, e eu, o Senhor, lhes serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. E farei com elas um concerto de paz, e acabarei com a besta ruim da terra, e habitarão no deserto seguramente, e dormirão nos bosques. E a elas e aos lugares ao redor do meu outeiro, eu porei por benção. E farei descer a chuva a seu tempo, chuvas de bênção serão. E as árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade. E estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo e as livrar da mão dos que se serviam delas. E não servirão mais de rapina aos gentios, e a besta fera da terra nunca mais as comerá. E habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. E lhes levantarei uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Jeová. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória ao nome santo do Senhor que nos tem mandado essa palavra. Palavra segundo o profeta Ezequiel. Segundo a tradição dos judeus, está aqui entre os 3 maiores profetas. Somente Ezequiel, somente Daniel e o próprio Senhor Jesus fora identificado como homem muito amados. Um homem, irmãos, sacerdote, filho de sacerdote, uma família de sacerdotes, que viveu no tempo de cativeiro. Estas belas palavras que lemos falava de um tempo futuro, porque o dia que ele vivia era um dia de grande aflição,
Eram dias, eram décadas, foi uma vida sob um grande jugo. Entretanto, esse homem, irmãos, este profeta, não teve a sua boca fechada. Antes, falou, registrou, escreveu tudo aquilo quanto o Senhor o havia mostrado. Não somente isso, mas ele também fez uma escola de profetas, porque ainda que sob o jugo, a missão que lhe fora confiada precisava ser transmitida àqueles que estavam chegando, àqueles que estavam ficando adultos, àqueles que estavam crescendo. E a palavra do Senhor, irmãos, registrada, não sei precisamente, mas em época de cativeiro, possivelmente estamos tratando de algo há 2.700 anos atrás, 700 anos antes da era cristã. E vejam só, o tempo, os séculos, os milênios, fez dessa palavra atual, ela não ficou velha, não é verdade? Aqui Ezequiel falava de uma visão, de uma profecia, em que o Senhor, Deus, havia mostrado para ele que havia o castigo, a transgressão dos sacerdotes, dos líderes, dos hebreus, resultou em uma falsa doutrina, resultou em uma liberalidade desenfreada, uma adoração a outros deuses, o que houve a punição de Deus. Então viera o castigo porque os pastores das ovelhas, os líderes daquele povo estavam, amados irmãos, agindo de maneira fora dos preceitos determinados pela lei de Moisés. Se lermos antes, haverá o relato que ele fala que só cuidavam das ovelhas boas e as ovelhas doentes deixava que morresse. E, irmãos, aqui veio a profecia aonde Ezequiel deixa transcrito que haveria de ser, que viria um pastor que cuidaria das ovelhas que estavam doentes, que cuidaria das ovelhas que eram as mais fracas, e ele daria pastagem a estas ovelhas. E a elas, conforme está escrito, e aos lugares ao redor, poria por benção, e faria descer chuva ao seu tempo, e chuva de bênçãos. E as árvores do campo onde estas ovelhas estivessem, onde este gado estivesse, as árvores dariam seu fruto, e a terra daria sua novidade. E estas estariam seguras na sua terra. Entretanto, saberiam que seria a obra do Senhor. Bonito, né, irmãos? Agora os irmãos vejam, passado séculos, o Senhor permitiu que viesse à terra o teu Filho Jesus, unigênito, nosso Salvador. E o que fora o ministério de Jesus, irmãos? O ministério de Jesus é a transcrição deste parágrafo que nós lemos. O ministério de Jesus, o Senhor Jesus veio, ele curava os enfermos, perdoava o pecado dos pecadores, dava vista aos cegos, e por onde ele passava havia, amados irmãos, a transformação de um povo fraco, de um povo esquecido, em uma grande nação adoradora ao verdadeiro Deus, mediante a graça que chegou a todos nós por Cristo Jesus, nosso Senhor. E o Senhor, irmãos, o Senhor Jesus, se lermos quando o Senhor vai ao templo repreender os fariseus, os escribas, o Senhor, em outras palavras, faz a mesma repreensão.
porque ainda naquele tempo, os sacerdotes, os líderes, eles colocavam um jugo muito grande sobre o povo. Há uma citação em Mateus, se não me engano, que o Senhor Jesus chama os fariseus e os hipócritas, e os fariseus e os escribas de hipócritas, porquanto colocava um jugo muito grande, mas eles fartos, gordos, no palácio em que viviam, tampouco os dedos conseguiam levantar para adorar a Deus. Que coisa, não, irmãos? Vejam só que ainda hoje esta palavra, passada tanto ensinamento, passada tanta instrução, ainda hoje esta palavra se faz viva, se faz presente, se faz atual. Quantas igrejas, irmãos, a congregação cristã apostólica não se esquiva do conselho da palavra. Quantas igrejas, quantas placas, quantas liturgias. São igrejas para homens perfeitos. São igrejas para famílias perfeitas. Só que isto não é o conselho que o Senhor Jesus deixou, não é a profecia de Ezequiel. O conselho, a profecia é que devemos curar as enfermidades, devemos buscar as ovelhas que estão longe da pastagem, ainda que elas estejam doentes, famintas, magras, com problemas, com deficiências. Estas são agradáveis ao Senhor e devemos buscar a todas elas, amados irmãos. Vejam Davi, o libertador de Israel, o grande rei Davi, se quando ele foi ungido, ele não estava pastoreando as ovelhas malhadas, as ovelhas que tinham problemas, que tinham defeitos, e não foi sobre ele que recaiu a benção e a unção do profeta Samuel? Irmãos, não estamos aqui numa aula de teologia, nós estamos aqui relembrando o que o Senhor deixou escrito para nós. A quem recebe essa palavra? A que tempo você receba essa palavra? Cristo Jesus veio à terra, morreu por você, morreu por mim, morreu por nós, pelas nossas famílias, para nos dar direito à vida eterna. Entretanto, o ministério de Cristo, assim como a transcrição dos profetas, ela nos deixa muito claro, irmãos, que o Senhor veio para cuidar das ovelhas caídas, das ovelhas fracas, das ovelhas doentes. Que seja repreendido de nós todo e qualquer julgamento. Um homem, uma mulher, um irmão, um filho, uma filha, um parente, um pai, caiu em algum pecado, caiu em algum erro, foi encontrado alguma falha, não julgue, irmão. Não coloca para fora. Não separe do teu convívio. O Senhor veio pelo teu cuidado. O Senhor fará uma obra na tua vida. E o Senhor resgatará os pequeninos errantes na terra. O Senhor tem os céus para todos, irmãos. Que possamos das nossas bocas, do nosso trabalho, do nosso esforço na obra, como um servo, como uma serva de Deus, não como um pregoeiro da palavra, mas, irmãos, o ministério maior é o nosso dia a dia, é o nosso testemunho, é abraçar ao caído, é abraçar aquele que todos rejeitaram. Este é o ministério que o Senhor tem colocado na tua mão.
E se você está passando por alguma necessidade, algum julgamento, porque quando o Senhor manda a palavra, irmãos, ainda na última quarta-feira, o Senhor deu uma parte para quem atendia o santo serviço do culto, e ele falou: irmãos, eu não consigo terminar o culto se eu não falar de uma bênção que o Senhor fez na minha vida, e narrou a maneira como o Senhor preparou o casamento dele. Fora de contexto, irmãos, fora do andamento do culto. Só que depois chegou ao conhecimento da esposa desse irmão que havia um casal na igreja que estava buscando confirmação de casamento, irmãos. Então o Senhor faz conforme Ele quer. O Senhor faz conforme é a da vontade dEle. E Ele toma nós na terra, no trabalho, no transporte, andando pelas ruas da cidade, na escola, na faculdade, seja como professor ou como aluno, nos tribunais. Irmãos, dê testemunho dessa obra. O testemunho dessa obra é o amor. O testemunho dessa obra é a misericórdia. O testemunho da obra de Jesus Cristo, viu, irmãos? Porque que na tua fé esteja Cristo, não uma placa. Que a sua fé esteja consolidada na misericórdia de Jesus Cristo, nosso Senhor. E que sobre nós, irmãos, haja a manifestação do Espírito Santo em nós. Quando nós fazemos conforme a palavra nos recomenda, de não julgarmos, de buscarmos ter comunhão com todos, aceitando na igreja aqueles que, pela lei dos homens, deveriam ser julgados, expulsos e apartados. Fazendo dessa maneira, o Espírito Santo que está no meio de nós se alegra do nosso comportamento e o Espírito Santo tomará o governo da tua vida, meu irmão, minha irmã, pai, mãe que ouve essa palavra, filho, filha que ouve essa palavra. Não julgue. O julgamento daquele que você está julgando só virá da parte de Jesus no último dia. E o julgamento que virá para ele, virá para nós também. Então que na tua boca haja misericórdia. O Senhor veio para dar pastagem às ovelhas caídas. Dar pastagem, frutos, que a terra possa produzir do bom e do melhor. O que o Senhor quer é o nosso coração, irmãos. Que as ovelhas caídas, se você está nesse caminho, se você está por caminhos errantes, o Senhor não te dá um salvo-conduto para você agir dissolutamente. O Senhor quer que você refaça os teus caminhos de adoração a Deus e seguir os preceitos da palavra. Mas o Senhor tem o perdão, o Senhor tem misericórdia, mas não ouse contra a misericórdia do Mestre, que tem o teu coração derramado, a tua mente confessada daquilo que você sabe que não é agradável ao Senhor, e que o Senhor possa guiar os teus caminhos em novidade de vida. Cristo veio para nos trazer em novidade de vida, pela graça, pelo sangue derramado no madeiro. Irmãos, a misericórdia do Senhor está sobre nós. A misericórdia do Mestre está sobre a igreja, está sobre a tua casa, está sobre a tua família. Então, pela misericórdia que chegou na tua vida, levanta a tua cabeça, siga o teu caminho, serva a Deus em espírito e em verdade, dê testemunho dessa obra, dê testemunho pela maneira como você se comunica, pela maneira como você escreve, pela maneira como você trabalha. Faça o teu melhor. Um homem, uma mulher de Deus não aceita qualquer coisa, irmãos. Não aceita um trabalho de qualquer maneira. Não aceita se comportar de qualquer maneira.
se você acredita que o Espírito de Deus está sobre você, está sobre a tua casa, como está, a maneira como você se comporta, a maneira como você fala, a maneira como você se veste, tem que ser o comportamento de um discípulo, comportamento de uma testemunha veraz da existência de Cristo. Tem que ser, irmãos, um comportamento de um representante de Deus na terra. E o Senhor não quer representantes de qualquer maneira. O Senhor usa de misericórdia, mas quer que você tenha o teu corpo, as tuas vestes, a tua mente, o teu discurso pronto para dar testemunho desta obra. Então a palavra hoje fala que não podemos julgar, mas que devemos ser exemplo. É isto mesmo. Você não julga, você dá exemplo. Você pega na mão do abatido, você dá exemplo, mas não julga. Você dá amor, você dá cuidado, você dá atenção, você dá a sua madrugada de oração por aquela vida. E o Senhor, a obra que o Senhor fez na tua vida, fará na vida daquele também. E se entre nós há aquele que por algum motivo foi afastado de alguma liturgia, de algum costume, bom lugar, bom canal, boa produção você assistiu desse culto, porque Deus não escolheu te separar, Deus não escolheu te afastar da comunhão. Há comunhão, há o meu Espírito sobre você. Levanta a tua cabeça, siga a boa obra que o Senhor requer de você. O que passou, deixa nas mãos de Deus. Daqui para frente, confia no teu Deus. Esta é a palavra e o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos, irmãos, em agradecimento a este culto, agradecer ao Senhor em oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. Glória, glória, glória ao Senhor. Aleluia. Altíssimo e soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, outra vez nos encontramos, Senhor, aos teus pés, agora em ato de agradecimento por esse santo culto que foi aberto em memória do teu Filho Jesus Cristo. Graças te damos pelos hinos cantados, pela oração que tu tem dado à igreja e maiormente, Senhor, te agradecemos pela sua santa e bendita palavra. Há dias, Senhor, que tu quebras correntes, há dias que há profecia, mas há o dia também da misericórdia. Glória, glória ao nome santo do Senhor. Os nossos passos, as nossas vidas, a nossa mente está confiada em ti, Senhor. Faça, Senhor, conforme tu requer de nós, na multidão da tua misericórdia. Guarda-nos do mal, da aparência do mesmo. Estenda, Senhor, as nossas tendas e nos abençoe grandissimamente pelo amor do teu santo nome. Permita que do mal não sejamos afligidos, Senhor. E se há, Pai, alguém entre nós recebendo este culto, que ainda, Senhor eterno, não entendeu, entra, Senhor, com entendimento na vida do teu filho, da tua filha. Permita que possamos encerrar este culto, Senhor, e ter certeza que somos testemunhas de ti na terra, que somos soldados a qual tu se agrada, Senhor, da maneira como nós damos testemunho da tua graça, seja na maneira de nos vestirmos, na maneira de falarmos, na maneira de nos alimentarmos e também de fazermos o nosso trabalho, Senhor eterno, perfeito, fazermos um trabalho, Senhor, irreparável também, irrepreensível. Senhor, e aqueles, ó Pai, que estão em erro, que estão, Senhor eterno, em alguma fraqueza, toma na tua mão, Senhor, e tome com misericórdia, restabeleça a saúde das tuas ovelhas, Senhor,
e dê pastagem boa, e dê frutos no pasto aonde eles estiverem, para que juntos todos nós possamos herdar o direito da vida eterna. É o que te pedimos, te agradecemos, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, aquele que vive para sempre. Amém. Glória, glória ao nome santo do Senhor. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém.